Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã. Eu sou para você, internauta. Boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e nós vamos trazer como tema a campanha de valorização da vida, o Setembro Amarelo. E nós convidamos para estar aqui a psicóloga clínica, a Milene Coelho. Ela também é professora e palestrante. Milene, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui dando essa entrevista sobre o Setembro Amarelo, sobre a valorização da vida. É um assunto extremamente importante e que não tem como não falar, né? Tiramos o mês de setembro para falar sobre o quanto e o tanto que a vida é importante para todos nós, né? E valorizar a vida, né? Todos nós devemos atuar ativamente nessa conscientização da importância que a vida tem e ajudar na prevenção do suicídio, tema que ainda é visto como tabu. É importante falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha. Milene Coelho, é importante a gente falar um pouquinho da sua origem, da sua atuação como psicóloga. Sou de Caratinga, nascida, né, criada. Morei fora de Caratinga durante uns anos, né? Morei em Patinga durante alguns anos. Retornei a Caratinga e estudei lá, né, na UNEC, no Centro Universitário de Caratinga. Me formei em psicologia. Logo após fui fazendo as especializações e pós-graduações. Uma delas foi saúde mental, né, que é o que nós vamos falar hoje muito, né, sobre a saúde mental. E logo após, né, formar e ter as especializações, eu vim para Manhuaçu para poder dar aula. Então, hoje, né, já sou docente já há alguns anos, dei aula na Faculdade do Futuro. Hoje eu estou como docente na Unifacig, como supervisora de estágio também na Unifacig e como psicóloga clínica no meu consultório, aqui em Manhuaçu. Ô Milene, agora em termos do atendimento, né, a gente pode observar que você tem um atendimento online. Quando que o atendimento presencial ele pode ser substituído pelo atendimento online? Como é que funciona isso? Bom, Moreira, há um tempo atrás, até pelo Conselho, né, de Psicologia, o atendimento online ele não era muito bem visto, porque a terapia ela funciona no ambiente relacional, entre pessoas, entre duas pessoas ou mais, depende, né, se é terapia familiar, se é de grupo. Então, essa terapia, ela funcionava funciona, claro, né, dentro de um ambiente relacional, mas presencial. E aí nós estamos aí, né, no desenvolvimento da tecnologia, e isso não deixou, não vai deixar de chegar dentro dos consultórios, né, e aí vem estreitando, né, as relações. Então, assim, hoje nós temos o atendimento online, ele é permitido pelo Conselho, a pandemia, ela potencializou. Antes nós tínhamos que fazer uma inscrição numa plataforma, tem todas as diretrizes e seguir o código de ética para fazer esse atendimento online. Então tem todo um ambiente, não pode ser de qualquer maneira, né? Enfim, todas as diretrizes aí para esse atendimento. E aí com a pandemia foi potencializado porque nós não tivemos outra alternativa, né? Nós fomos adoecendo, né? Um cenário caótico de adoecimento físico e mental. Então adotamos essa prática, né, mas intensificamos a prática da terapia online. Então, assim, não substitui, ela funciona, né, hoje já tem as comprovações que ela funciona, estreita, né, às vezes você quer fazer terapia com uma pessoa que não seja da sua cidade, por N motivos, né, por uma questão de sigilo, existe ainda muito preconceito, existe ainda uma falta de informação em relação à terapia, né, ao processo terapêutico, mas ele funciona, é excelente, tem muitos pacientes online, faço atendimento, inclusive fora do país, que isso é muito bacana. Brasileiros que estão fora do país, em culturas diferentes, eles buscam atendimento de brasileiros, porque a língua, né, vai entender a língua, né, os sentimentos, as emoções, né, o que está acontecendo, as dificuldades. Então é muito importante. A substituição, eu acho que não tem, neste caso, aí, uma substituição. São alternativas. Uma opção. Opção. Né? Hoje nós temos essa opção. Agora, existe casos, Moreira, em que realmente essa terapia ela tem que ser presencial. E aí estes casos são casos
casos mais graves, né, casos que necessitam de uma presença maior, de uma atuação maior do psicólogo. Aí realmente o presencial se faz importante. Perfeito. Agora, a importância da psicologia para a saúde mental. Nossa, é toda a importância, né? Nós, quando vamos para a graduação, né, da psicologia, nós estudamos, né, dentro da graduação, comportamentos humanos, questões sociais, comunitárias, desenvolvimento humano, né, tem as abordagens, e o principal aí é a questão da saúde mental. A psicologia, quando ela surge muito voltada e focada na doença, né, nas doenças mentais, né? E é muito novo, tá? Parece que não, mas é muito novo. A doença mental, não. Doença mental, ela sempre existiu. Os estudos sobre a doença mental, né, as classificações das doenças mentais, isso em termos de história e humanidade, isso é novo para nós, né? Então, a psicologia ela é importante porque ela vai trabalhar justamente com todas essas questões humanas, que as questões sociais, emocionais, comportamentais, o sofrimento, né, sobre os pensamentos, os transtornos, as doenças. Então, a psicologia, né, ela atua em várias áreas, então ela não fica só na clínica, né? Então, ela tem aí psicologia organizacional, tem psicologia hospitalar, mas todos estes ambientes e instituições, existe o ser humano. E onde há ser humano, há questões, há problemas, há situações, conflitos, né? Há conflitos, e nós estamos aí para ajudar, auxiliar, acolher, orientar em todas essas questões aí. Perfeito. Agora falando em si dessa campanha do Setembro Amarelo, que nós buscamos retratar a valorização da vida, é importante, Milene, trazer o tema, né, da campanha desse ano, em que nós temos aí esse Setembro Amarelo, falando e retratando a importância de preservar, de valorizar a vida, e também o que representa essa campanha no contexto geral. Bom, só para contextualizar, essa campanha do Setembro Amarelo, né, ela surge com uma situação que aconteceu nos Estados Unidos de um adolescente que tirou a própria vida, e ele tinha feito uma reforma de um Mustang amarelo, e aí os pais, para poder para poder mostrar a importância de falar sobre o assunto e os problemas, né, que às vezes um adolescente ou um ser humano passa, e para chegar ao ponto de tirar a própria vida, eles distribuíram fitinhas amarelas. Então isso ficou um marco. E a partir desta situação, criou aí o Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção, né, do autoextermínio aí. Existe uma palavra, gente, que se chama a palavra suicídio, né? Para o público, eu particularmente, Moreira, eu não gosto muito de ficar falando essa palavra. Inclusive, algumas plataformas, né, elas não aceitam, elas pedem para poder utilizar outras palavras. Então, assim, o autoextermínio, né, as dificuldades que nós seres humanos enfrentamos, os índices que vêm aumentando, principalmente na América Latina. E aí começou essa campanha. E aí a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho de Medicina criaram uma cartilha, tá? Vocês podem ir lá, Setembro Amarelo, está lá disponível, né? Vai lá no Google, campanha do Setembro Amarelo. O governo também tem disponibilizado essa cartilha, que dá as diretrizes e as orientações de como nós devemos trabalhar este tema. O que nós devemos trabalhar, o que nós devemos falar, como fazer isso, como que nós vamos falar um tema delicado, por exemplo, para adolescentes, como que nós vamos trazer, né, e levar esse tema para pessoas portadoras de transtornos, doenças mentais mais graves. Isso pode ser um gatilho, essa palavra, ou não. Então, assim, as diretrizes, elas são importantes, e é muito importante a gente nos informar justamente para a gente saber como que nós vamos abordar este tema. Então, esse Setembro Amarelo, ele veio para poder falar sobre a valorização da vida, que é extremamente importante falar sobre isso, e um alerta. Eu acho que é mais como um alerta, né, sobre as doenças, sobre as patologias, sobre o sofrimento humano e os recursos que nós temos hoje, que hoje nós temos, tanto recurso psicoterapêutico quanto medicamentoso, para tratar
das doenças, dos transtornos e do sofrimento mental. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Muito bem, no entrevistado do dia hoje nós estamos conversando com a Milene Coelho. Ela é psicóloga clínica, professora e palestrante. Estamos trazendo como tema o Setembro Amarelo, esse mês de preservação da vida, valorização da vida. E é importante, Milene, quando a gente fala sobre a vida, também diante das dificuldades, né? Diante da uma necessidade de buscar apoio, é o diálogo, é a conversa, não é? Exato. Nós, psicólogos, trabalhamos com as palavras, né? Nós trabalhamos com a escuta, é nosso maior instrumento de trabalho aí. E quando a gente sente que a gente não está bem, né? O que é não estar bem? Acho que é um dos pontos mais importantes, assim, é identificar quando nós não estamos bem e quando procurar esta ajuda. Então, toda vez que você sentir que você está confuso diante de uma situação, que você está com algum tipo de sofrimento ou com algum conflito familiar, ou conflito dentro do próprio relacionamento, conflito com filhos. Então, quando você sentir que você não está conseguindo resolver mais um problema, que você já não descansa, que você está tendo alterações de sono, alterações de apetite, dentre outras coisas, é necessário você buscar uma ajuda. A questão de conversar e dialogar, a cura ela vem muito pela palavra, né? Nós entendemos isso. Temos que buscar, sim, temos que conversar e temos que dialogar. Com quem? Com quem estiver disposto a nos ouvir. E isso no dia a dia na nossa vida. Porque nós não vamos ao psicólogo todos os dias, nem sempre, às vezes, nós temos demandas para um tratamento psicológico, mas nós precisamos conversar. Quando você identificar, né, pensamentos negativos com frequência, quando você identificar ansiedades, quando você começar a identificar que você não está tendo uma produtividade, que o seu dia a dia está ficando muito ruim, desgastante, conflituoso, busque uma ajuda, busque conversar, busque uma orientação. E aí, Moreira, vem um ponto aqui que eu quero colocar. A gente sempre fala para a gente buscar a família. E a família realmente ela é extremamente importante. Mas existem casos que a família é o ponto de conflito. Então, com quem que nós vamos conversar se às vezes a própria família, os familiares, eles não conseguem compreender, né, eles têm dificuldade, até porque às vezes estão envolvidos e estão dentro do conflito. Gente, busquem amigos, busquem as crenças, né, as pessoas que estão envolvidas aí às vezes nas crenças de vocês, busquem pessoas que consigam ouvi-los e orientá-los. O ideal é a gente buscar, né, um profissional da área da saúde mental, que seja o psicólogo, né, principalmente, para ter essa conversa inicial, para fazer uma avaliação, se vai ser necessário fazer outros encaminhamentos para outros profissionais. Mas dialogar é a melhor coisa do mundo, conversar, né? E dialogar, Moreira, eu queria só deixar também, tá, gente? Falo muito, mas eu queria deixar um ponto aqui. O que é dialogar? É você conversar com alguém e esse alguém te ouvir. E nós não estamos fazendo isso, nós estamos falando, e quando nós estamos num diálogo, que não é um diálogo, né, às vezes numa conversa, eu pontuo algo que eu estou sentindo, a pessoa vira e fala assim, mas eu tenho 3 vezes mais. E acaba virando uma competição de quem está sofrendo mais, de quem, né, e nós não estamos ouvindo, nós não estamos escutando as pessoas. E essa importância também, igual você citou, a família, né, que é a base de tudo, né, e os amigos, né, o profissional da área. Agora, importante também a gente verificar que quando identificado o problema, também ter o tratamento, o acompanhamento é fundamental. Se é detectado, né, que há uma situação em que você precise conversar com um profissional, busque sim, com certeza, né, um psicólogo para você aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, aprender a organizar a nossa vida, a nossa rotina, o nosso cotidiano, lidar com as dificuldades que a vida vai apresentar. Então, às vezes, buscar esse lugar para poder, né, dar vazão a esse peso, essa sobrecarga, para ajudar a organizar, né, a vida, os pensamentos, é extremamente importante. E eu queria trazer uma informação assim, né, sobre o que nós estamos falando aqui. Existe um dado seguinte: a Organização Mundial de Saúde, ela fez um levantamento aí nos últimos anos de uma média de 1 milhão de pessoas que se matam, né, com autoextermínio aí no mundo.
No Brasil, nós temos aí uma média de 14 mil suicídios por ano, 38 por dia. É um número alto. E entre os jovens de 15 aos 29 anos, esse é a quarta maior causa de morte, né? E vem depois ainda, né, de doenças, de homicídio, de outros fatores, de outras situações. Então é muito grave. Nós não estamos falando de algo simples. É complexo, é difícil, mas não podemos deixar de fazer esse alerta, né? Isso, de conversar. De conversar, é o diálogo, né? Milene, agora, para encerrar, informações complementares sobre a campanha e também o seu contato. Bom, a campanha, ela tem um número que é importante, né? Que é o 180, que é o número de suporte quando a pessoa está num desespero, né? Em relação a pensamentos, né, de autoextermínio. Então, nós temos aí alguns números que podem ser ligados, né, para você poder ter esse apoio. Nós vamos ter aí as redes de saúde pública, nós temos os CAPs, nós temos os postinhos, os órgãos públicos ou particulares, né, mas sempre, por favor, sempre busquem para poder ter esse apoio. O meu contato, meu consultório, ele fica na rua no Dante Pizelli, ali, 323, sala 102, né? No prédio Med Center, aqui no centro, próximo aqui à rádio, subindo o morrinho aqui, próximo ao hospital. E ali eu faço os meus atendimentos, claro, psicológicos, né? Com toda a ética, com todo o sigilo. É muito importante, né? Eu recebo muito paciente que precisa, que necessita, por indicação, né, por busca do Instagram. Também tem meu Instagram, psicóloga Milene Coelho. E é isso, assim, né? Sempre que você sentir a necessidade, não se sintam, né, desconfortáveis em buscar alguém que vá ajudá-los, né? Que você sinta que realmente vá ajudar nessa jornada, porque a vida é a jornada. E o psicólogo, ele está aí para ajudar as pessoas nessa jornada, né? Muito obrigado pela participação e uma boa tarde, tá? Muito obrigada a vocês. Muito bem. Assim, hoje nós trouxemos como tema o Setembro Amarelo e essa campanha de valorização da vida. E nós conversamos com a Milene Coelho, psicóloga clínica, professora e palestrante. Para você, ouvinte da Manhã Sul, para você, internauta, uma excelente tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.